Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos em suas divinas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, a mensagem do Catecismo se encontra no parágrafo 272, tem como tema Mistério da aparente impotência de Deus. Aqui no parágrafo início ele vem dizer assim: a fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Ou seja, o que é que o parágrafo vem nos ensinar? Que muitas vezes a nossa fé em Deus ela é posta à prova pelo sofrimento e pelo mal que existe na nossa vida. E muitas vezes a gente faz esse questionamento: por que que eu sofro? Por que que eu passo por isso? Por que que o mal existe na minha vida? Por que que o mal existe na minha casa? Por que que o mal existe na minha família? Essas são perguntas de pessoas que muitas vezes estão com falta de fé, por pessoas que muitas vezes não têm confiança no poder onipotente de Deus. E o sofrimento, ele existe na nossa vida por conta do nosso pecado. Se eu peco, eu tenho que pagar por esse pecado. É aquela história que diz: eu só colho o que eu planto. Se eu planto coisas boas, vou colher coisas boas. Se eu planto coisas maus, eu vou colher coisas maus. Essa é a lei da vida. E aqui também o sofrimento faz parte da nossa vida porque é um meio de nós chegarmos ao céu. Não é à toa que hoje os santos estão no céu, porque os santos eles também sofreram, porque os santos eles passaram por grandes dificuldades, porque o mal existiu na vida dos santos e eles tiveram fé em Deus e eles acreditaram que Deus ele tinha esse poder onipotente, esse poder infinito que poderia salvá-los de todas as coisas. E é isso que falta muitas vezes em nós. Pelo nosso sofrimento, nós não devemos questionar Deus, mas sim confiar e acreditar. Assim também como Jó, ele foi um homem de muita fé, um homem que foi muito provado, um homem que teve muito sofrimento na sua vida, porque Deus permitiu, porque Deus ele sabia que Jó era um homem temente a ele, porque Deus ele sabia que Jó jamais cairia. E muitas vezes é isso que falta na nossa vida. Ser como Jó, ser perseverante, acreditar fielmente naquilo que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes Deus ele prova seu amor é através mesmo do sofrimento. Muitas vezes é o sofrimento que nos faz enxergar que Deus ele nos ama. Muitas vezes é através do sofrimento que nos faz enxergar que nós precisamos de Deus. E aqui no Catecismo da Igreja ele também vem dizer: por vezes Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Deus ele não é incapaz de impedir o mal na nossa vida, mas muitas vezes ele deixa que esse mal aconteça para que muitas vezes eu seja uma pessoa melhor, para que muitas vezes eu seja uma pessoa que busque ele, porque muitas vezes Deus ele percebe que eu estou distante, muitas vezes Deus ele percebe que você está distante e ele deixa que o mal entre, ele deixa que o sofrimento entre na sua vida para que você volte para o caminho certo, para que você volte para o verdadeiro amor que é Deus. E aqui Deus ele fala, né, a sua onipotência. Deus ele é onipotente, ele tem poder suficiente para nos tirar de qualquer dificuldade que nós estivermos. Mas para isso nós temos que crer, nós temos que buscar com que a nossa fé esteja sempre firmada nele, para que a gente possa sempre acreditar que Deus ele pode nos livrar de tudo, mas Deus ele precisa que nós abramos o nosso coração para que nós saibamos que Ele é o Deus que pode tudo, que nós saibamos que Ele é o Deus que faz tudo na nossa vida e que nós precisamos fielmente de buscar a Ele a cada dia na nossa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.